Pedro Dionísio, não sei se partilha desta ideia de que a motivação foi meramente mercantilista destes 12 fundadores, mas a verdade é que também o próprio modelo da Champions tem mudado e tem se aproximado dos interesses destes grandes clubes. Muito bem. Bem, boa noite para já, Miguel e Rui Santos. Estou de acordo com aquilo que o Rui acabou de dizer e indo ao encontro daquilo que o Miguel aqui introduziu. A verdade é que a Champions mudou. A Liga dos Campeões, que foi uma competição que em determinada altura muito aberta e onde tivemos inclusive duas equipas portuguesas a ganhá-la, portanto no caso concreto do Benfica 2 vezes e do Futebol Clube do Porto outras 2, mas também tivemos clubes como o Hamburgo, o Celtic, o Steaua de Bucareste, o Estrela Vermelha, o Feyenoord, o PSV, o Ajax 3 vezes, deixou de ser acessível para esses clubes. A verdade é que desde a última grande remodelação de 2008-2009, onde 4 equipas das 4 primeiras ligas passaram a ter a entrada direta, a verdade é que passámos a ter só os mesmos do costume. E quando digo os mesmos do costume, estou a falar aqui de Real Madrid, estou aqui a falar de Barcelona e estou a falar também aqui de uma vez do Inter de Milão e dos clubes, os principais clubes ingleses. Ou seja, na verdade, a UEFA, de alguma maneira, sob a pressão, por um lado, dos interesses destes grandes clubes, mas também da própria pressão das audiências de televisão, foi, a pouco e pouco, indo para um modelo de Champions que levou a que a possibilidade destes clubes de outros países cada vez ficasse mais fora. E porquê mais fora? Porque à medida que os clubes dos outros países não conseguiam passar às fases seguintes, e como as fases seguintes têm uma lógica de receitas, quem tem mais receitas tem normalmente os melhores jogadores e quem tem os melhores jogadores é mais competitivo e chega mais longe. Isto leva-nos um bocadinho aqui para esta questão das comparações que muitas vezes são feitas com os modelos mais fechados americanos de NBA, de NFL, onde habitualmente estes clubes chamam a atenção, bem, mas nos Estados Unidos não é assim. A verdade é que nos Estados Unidos e nestas ligas há uma grande preocupação de equilíbrio competitivo, como o draft no caso do basquetebol, como distribuição equitativa de rendimentos no caso da NFL, e nem é preciso irmos mais longe. Dentro do futebol, se olharmos para o modelo inglês, também houve aqui uma preocupação de distribuição mais equitativa das receitas televisivas para manter a competitividade. E já agora, eu acho também interessante compararmos aquilo que se passa em relação a vários países e percebermos, por exemplo, porque é que um país como a Alemanha não teve equipas. Eu tenho aí, não sei se conseguem mostrar, a evolução das assistências médias anuais em termos de Alemanha e de Portugal. E é uma coisa extraordinária, que realmente o que é que acontece na Alemanha? Na Alemanha nós temos 85% de ocupação média dos estádios, 1/3 dos jogos com lotação esgotada. Inclusive temos a segunda Liga Alemã com quase o dobro da assistência da Primeira Liga Portuguesa, mas isto não foi sempre assim. Os alemães têm vindo claramente a melhorar e vieram claramente a melhorar porque inclusivamente tiveram também internamente este espírito de organização. Os adeptos têm aqui um peso grande. Os alemães conseguiram resolver o problema da violência com os fan projects. E a verdade é que na Alemanha, inclusive nós tivemos um clube como o Bayern de Munique que, quando o Borussia Dortmund teve uma crise, ajudou o Borussia Dortmund. Porquê? Porque também percebe que isso faz parte da necessidade competitiva. Portanto, eu penso que a Alemanha é um bom exemplo de crescimento e é um exemplo onde vigora uma regra, que é a regra dos 50+1. Ou seja, não há ninguém, com 2 exceções, que é o Bayer Leverkusen e o Wolfsburg, que tenha a maioria de um clube. Portanto, e isto permite, na verdade, aqui um modelo em que os adeptos têm aqui uma palavra a dizer. E estou perfeitamente de acordo também com aquilo que o Rui Santos há pouco disse a propósito de Inglaterra. Porque também é interessante ver que a Inglaterra, onde também o futebol é muito vivido nesta perspectiva da cidade e do bairro, os próprios adeptos do Chelsea, antes do último jogo, se revoltaram contra essa situação, apesar do seu clube fazer parte. Ou seja,
há aqui um poder da parte dos adeptos, que se calhar é um poder que não está organizado, mas que, na verdade, não faz muito sentido futebol sem adeptos. E já agora chama a atenção que nos últimos meses desenvolveu-se um pouco por todo o mundo um movimento que se chama Football Belongs to the People, sobretudo na Alemanha, mas também em Itália e até em países até a Indonésia, onde os adeptos chamam a atenção que não faz sentido continuação de futebol sem ninguém nos estádios e que os adeptos fazem parte do espetáculo e, portanto, fazem parte, enfim, daquilo que é o futebol e sentem que eles são uma parte do futebol e não devem ser apenas tratados como meros, digamos, consumidores. E, portanto, isto é uma realidade. A conversa com o Rui Santos, peço perdão.